Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva. Enquanto é dia, segue os passos do Mestre enquanto é dia. Caridade é uma prova de amor, esperança em busca da felicidade, seja na doação de um pedaço de pão ou num simples sorriso oferecido ao irmão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração, caridade é luz na missão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração, caridade é luz na missão. La 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 ya, caridade é luz na missão. La 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 ya, caridade é luz na missão. Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Até
corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher.
hei de vencer. Jesus, nos seus braços eu posso ter a luz, e seguindo seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós neste momento. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião da noite de hoje. Gostaria de avisar a todos os companheiros que nós temos na página do Centro Espírita Livre de Distanciamento atividades para evangelização infantil. Então acessem o Facebook, o Instagram, que nós temos aí os vídeos para as nossas crianças também, nesse período que elas estão distantes da casa espírita. Vídeos maravilhosos com as histórias, né, de todas as faixas
Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Hoje nós estamos aqui para tratar sobre um tema que é o alcoolismo. Nós teremos uma série de 3 aulas. Essa é a primeira aula. A outra vai falar sobre alcoolismo e reencarnação e a última aula, alcoolismo e obsessão. Então, para começarmos a tratar esse tema, nós vamos apresentar algumas informações. O alcoolismo é doença crônica, progressiva, potencialmente fatal, caracterizada pela incapacidade do indivíduo de se abster do álcool, levando-o a distúrbios na vida familiar, profissional e na integridade orgânica. Está lá no livro Síntese da Concavras. Nós vemos que o alcoolismo ele é uma doença que se desenvolve a partir do uso repetido de álcool. E como foi dito ali, o indivíduo aos poucos torna-se incapaz de abster-se do álcool. Então gera uma dependência. Dependência química, uma dependência física e também uma dependência psicológica. Né? Em um vídeo falando sobre o alcoolismo, foi perguntado ao médico Drauzio Varela como, então, que a gente caracteriza o alcoólatra, né? O alcoólatra é aquele que bebe todos os dias, bebe muito todos os dias. E o Drauzio Varela afirma que aquele que bebe, mesmo uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, mas bebe muito e não consegue parar, ele pode ter problemas e pode sim ser um alcoólatra. Então nós precisamos observar esse aspecto da doença, né? Que é essa incapacidade de parar. Falar, eu vou para o bar, não sei, vou beber 1 ou 2, chega lá e passa muito tempo, ele fala que isso tem que ser observado, que isso é um forte indicador. O álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre, onde quer que se vá, onde quer que vá. Com essa informação que está lá na Cartas e Crônicas pelo irmão X, nós somos levados a refletir que o álcool ele está sempre no nosso convívio. Nós sempre encontramos ele em algumas festividades, em alguns locais próximos. Né? E é interessante nós refletirmos sobre esses números, porque a Universidade de Washington, mais ou menos em 2016, os pesquisadores estavam fazendo alguns questionamentos sobre até que ponto é possível beber e o álcool não fazer mal, né? E eles perceberam que os malefícios do álcool são muito maiores do que os supostos benefícios, porque antigamente algumas pessoas falaram que uma dose, um cálice de vinho, por exemplo, poderia fazer bem para o coração. Mas os pesquisadores observaram que o malefício que pode ser gerado pelo uso do álcool ao longo prazo, principalmente se for um uso abusivo, né, excessivo, que pode acontecer, é muito mais prejudicial. E quando nós falamos sobre esse contato, nas informações da Organização Mundial de Saúde, mais ou menos 40% da população mundial, quando foi feita a pesquisa, consumia álcool. Da população mundial acima de 15 anos. Né? Aqui no Brasil, tem um dado de 2019 que, acima da idade de 15 anos, 3% da população é alcoólatra. Não é nem que a população bebe, né? Não é nem que faz uso do álcool, é que a população é alcoólatra. Então, são números muito expressivos, por isso nós precisamos refletir sobre isso, né? Sobre o álcool e como ele está entrando, né? Na nossa família, como que ele está entrando no nosso convívio, com os nossos colegas. Mas por quê? Por que o álcool, nós não temos que nos preocupar com isso? Eu trouxe mais alguns dados, que está lá no site da Organização Pan-Americana de Saúde, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, chamado Folha do Álcool, que traz um panorama sobre alguns casos, né, alguns dados sobre o uso excessivo de álcool. Então, 3 milhões de mortes resultam do uso nocivo do álcool. 3 milhões de mortes. Isso equivale a 5,3% de todas as mortes. Esse uso nocivo do álcool pode gerar mais de 200 doenças. Em geral,
No total que os médicos observam, 5,1% das doenças e lesões são causadas pelo uso excessivo de álcool. Quando nós pensamos no que gera morte e incapacidade em pessoas jovens de 20 a 39 anos, o álcool é um dos maiores geradores. 13,5% das mortes são atribuídas ao álcool. Esses dados, eles, como já foi dito, são muito expressivos, por isso nós precisamos nos atentar a isso, né? Há relações causais entre o uso do álcool e os transtornos mentais, desenvolvimento de transtornos mentais. Além disso, há várias ligações do álcool com o uso do álcool com doenças infecciosas. E assim continuam várias informações no site, quem quiser observar, tá sob o título de Folha do Álcool. Além disso, o álcool gera problemas para as pessoas que convivem, quer dizer, se eu utilizo álcool, se um conhecido meu usa o álcool, ele pode gerar para as pessoas que convivem dificuldades, além de dificuldades econômicas, se o foco é sempre o álcool, se o pensamento dele é todo no álcool. Tendo dito isso, nós temos um panorama, um geral, sobre o que é o alcoolismo. Então, por quê? Se isso é tão nocivo, como que isso está tão presente nas nossas vidas, né? Aqui nós temos causas do alcoolismo. O hábito social e a busca dos prazeres. Então nós já temos uma dica. Hábito social, busca dos prazeres. Surge com feição de hábito social e se instala em currículo de longo tempo, que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primeiros de que se deve o homem libertar. Insinuante, a princípio perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição, na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitadas. Então nós vemos nesses escritos que o álcool, a utilização dele vai aos poucos e momentaneamente também, anestesia nossa razão e ressuscita aqueles nossos instintos mais primitivos, ressaltando algum caráter da nossa personalidade que por muitas vezes nós queremos suprimir. Mas por muitas vezes ele é visto como algo positivo nas rodas sociais. Então, um hábito social. Quando nós dizemos que vamos para uma festa ou que nós iremos nos encontrar com os colegas, nós falamos, eu vou para um barzinho, eu vou para uma festa. Nós percebemos que esses dois locais, o uso do álcool, ele não é só aceito, como ele é quase que necessário. Eu vou para o barzinho, então quer dizer que lá eu vou consumir alguma coisa. No meio dos companheiros, às vezes, a pessoa é criticada por não fazer o uso do álcool. Por que será? Porque para muitos, existindo só a matéria, só o agora, nós temos que buscar sempre o prazer. E uma forma de buscar esse prazer para as sensações, para os sentidos, pode ser através das sensações do álcool. Mas nós que buscamos através da religião, através da nossa religiosidade, algo que transcenda a matéria, nós precisamos refletir sobre isso, né? Então, o álcool, ele escraviza a mente e deteriora o corpo. Quer dizer, nós nos tornamos escravos do álcool, nossa mente fica focada naquilo e o corpo vai deteriorando, né? Nós temos várias doenças criadas, várias doenças que acontecem a partir do uso nocivo do álcool, né? Se nós pararmos para refletir, como foi dito, na maioria das confraternizações, nós temos o uso do álcool. Eu vou para uma festinha, uma festa às vezes infantil, tem uso do álcool. Eu vou por causa de um colega, tem uso do álcool. Sendo assim, nós estamos a todo momento vinculados e criamos um hábito, a todo momento estar em contato com aquilo. E esse hábito, ele é nocivo para nós, como foi dito. Então, primeiro ponto, nós temos eventos exteriores que nos fazem utilizar o álcool. Nós precisamos atentar a isso. Segundo ponto,
Por algumas vezes, nós ligamos o uso do álcool a determinados sentimentos nossos. Nós vemos no filme que o rapaz passou no vestibular. O que ele vai fazer? Comemorar. Como que ele vai comemorar? Sair com os amigos, tomar todos. Não é mais ou menos assim no filme? Então nós precisamos filtrar também o que nós vamos recebendo. As músicas. Ou então a pessoa está sofrendo, está com tristeza. Ou a pessoa foi traída. Atualmente nós temos várias músicas que ligam a traição ao uso do álcool, afogar as mágoas, né? Nós precisamos refletir sobre o que nós estamos aceitando, os estímulos que nós estamos aceitando, porque isso reforça o nosso hábito de utilizar o álcool. Às vezes nós... uma pessoa fala, não vou utilizar, mas aí ele está muito feliz, você precisa comemorar. Aí há uma coerção, a pessoa se utiliza do álcool. Ou então está muito triste, não, é melhor você ir esquecer. E a gente vê que não é bem assim. A gente vai apontar nos próximos slides uma série de dificuldades orgânicas, além das psicológicas, que o álcool gera, né? Uma coisa que a gente escuta muito entre os jovens e adolescentes do convívio no convívio com os adolescentes, é que o uso do álcool, ele ajuda a pessoa a se desinibir. Quer dizer, quando eu uso o álcool, eu fico alegre, a festa é bem melhor, e a companhia dos amigos é bem melhor. Será que é assim? Será que nós não podemos ser alegres sem nos utilizar de qualquer substância química para isso? Nós percebemos ao longo que isso é uma fuga psicológica. A pessoa se utiliza daquilo como uma bengala. Depois que eu utilizo o álcool eu fico mais contente. Depois que eu utilizo o álcool eu fico mais desinibido. E com isso ela se deixa ser mais desinibido, se deixa ser mais alegre, a partir do momento que ele se utiliza daquela substância. A substância, o álcool, ele não vai criar nada na sua personalidade, ele não vai te modificar na sua totalidade. Ele pode ressaltar aspectos da sua personalidade que às vezes você tenta ou você não consegue mostrar. Em algumas aulas, o professor e historiador Leandro Carnal comenta nas suas palestras que ele, quando dá aula, ele fala muito contra a utilização de drogas, né? E ele fala que isso não torna as pessoas mais criativas, as pessoas melhores, né? E sendo um grande fã de Shakespeare, alguns alunos dele o disseram, descobriram traços de canabiol, de maconha, no cachimbo de Shakespeare. E ficaram muito contentes ao dizer isso para ele, quer dizer, Shakespeare usava maconha. Aí o Leandro Carnal afirma que, mesmo que a utilização da maconha à época fosse tido como um relaxante, Shakespeare é Shakespeare porque ele é Shakespeare, não porque ele usava maconha. O que isso quer dizer? Shakespeare era Shakespeare, a ideia do autor, do dramaturgo de grande relevância, porque ele se desenvolveu daquela forma, não pela utilização da maconha. E ele falava ainda, se você começar a usar maconha, mesmo que regularmente, você não vai se tornar Shakespeare. O máximo que você vai se tornar é um maconheiro. Ele dizia nas palestras dele, né? É interessante nós pensarmos nisso. Às vezes nós temos uma ideia ilusória de que o uso de determinada substância nos torna mais criativos, mais alegres. Nós precisamos perceber o que ali tem de bengala psicológica e buscar o nosso autoconhecimento para que nós possamos, a partir daí, não precisar mais nos utilizarmos dessas bengalas, né? Então, consequências do alcoolismo para o corpo físico. Nosso foco hoje é mais fechado. Nos centros nervosos, excita-os e diminui sua resistência, deprime os centros nervosos, fazendo surgir lesões mais graves, paralisias, delírios,
Causa direta de loucura em inúmeros casos. Então ali nós estamos vendo que o álcool ele também é a causa de vários transtornos mentais, como foi comentado, e é interessante nós ressaltarmos que excita ou diminui as resistências. Em um determinado momento, e na mesma comentário sobre a utilização de álcool, Drauzio Varela, um médico, afirma para a gente que o álcool ele diminui a capacidade dos neurônios de responder aos estímulos, deixando então os reflexos mais lentos. Sabendo disso, aquela pessoa que se coloca em trânsito, que vai dirigir depois de beber, ele está colocando não só a vida dele, como a vida de várias pessoas em risco. Por isso nós temos, atualmente, a lei seca, que tanto fala a isso, tentando diminuir o número de mortes, né, e o número de acidentes. Reforçando, sistema nervoso, inúmeros problemas, inclusive esses problemas que é a diminuição do reflexo, que ainda gera outros problemas. Né? No aparelho digestivo, perda de apetite, inflamação e ulceração da mucosa estomacal por ser corrosivo, afecções quase sempre incuráveis nos órgãos digestivos, dentre elas a cirrose hepática, que é a morte progressiva das células do fígado, levando ao desencarne. Muito sério, né? Mais consequências do álcool, do alcoolismo. No aparelho cardiovascular, corresponde à corrente sanguínea, corrompe a corrente sanguínea, responsável pelos acidentes cardíacos em sua maioria. Nós temos aqui uma frase de Joana de Ângeles que fala: seu contágio destrutivo supera o das mais virulentas epidemias, ceifando o maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose e as enfermidades cardiovasculares adicionadas. O que nós estamos... O que a Joana de Ângeles passa para a gente é que o álcool, devido a toda a problemática que tem de gerar várias doenças, mas por ser uma droga lícita, por ser tão bem aceito, ela acaba matando e acaba gerando muito mais enfermidades, muito mais dificuldades para a sociedade do que algumas doenças, como câncer, tuberculose e enfermidades cardiovasculares adicionadas, quer dizer, todas juntas. Então é importante que nós observemos isso. Então, qual é o remédio? Se nós, às vezes, estamos em contato, estamos preocupados, ou temos algum conhecido que está em contato com álcool, o que fazer? Joana de Ângeles nos fala no livro Após a Tempestade a educação moral à luz do Evangelho sem disfarces nem distorções, a conscientização espiritual sem alardes, as disciplinas morais desde cedo, a vigilância carinhosa dos pais e mestres cautelosos, em contribuição fraternal, constituem antídotos eficazes para o aberrante problema. Então, quais medidas tomar? Nós vemos a busca pelos aspectos morais, pelo Evangelho, a conscientização sobre o uso do álcool, sobre os problemas, uma disciplina moral desde cedo, buscar objetivos, lembrar que somos espíritos imortais, que estamos aqui encarnados, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. E também, para nós que somos amigos, observar, tentar falar sobre coisas boas, falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho, essa boa nova que nos foi dada por Deus. Sendo assim, nós temos em uma passagem do livro Fonte Viva, no capítulo 86, tem um texto de Emmanuel chamado Estás Doente, no qual ele fala que todos, na condição de encarnados, adoecemos, mas poucos procuram a verdadeira cura, a cura real. Porque os verdadeiros males vêm do coração. Jesus já nos dizia isso, né? Que os verdadeiros males, eles vêm de dentro, não de fora. A mente, ela é fonte criadora. Tudo aquilo que nós pensamos, todo o nosso objetivo, ele vai sendo aos poucos alcançado. Se nós não conseguimos tirar o álcool da mente, nós precisamos reparar. Será que esse é o objetivo da minha vida, o álcool? E a família, e os amigos?
E o emprego, será que é isso? Será que o único momento que vale a pena é o momento que eu saio, encontro com companheiros e faço uso do álcool? Nós precisamos repensar sobre esse contexto. Mas mesmo assim, Emmanuel nos afirma que nós buscamos por várias vezes, enquanto nos encontramos doentes, um tratamento. Mas o tratamento, quando satisfatório e quando nós temos uma ligeira melhora, não nos ajuda de todo, porque nós voltamos com os mesmos pensamentos doentios ou com pensamentos doentios diferentes e adoecemos. Porque se o objetivo nosso é nos curar de algo, nós precisamos buscar a fonte. Emmanuel afirma, é necessário voltarmos, observarmos nossos vícios morais e tentarmos nos melhorar. É necessário desapegar dos bens transitórios. O que isso quer dizer? Enquanto encarnados, nós nos utilizamos de vários bens materiais, vários bens transitórios, inclusive o nosso corpo, que é um bem material precioso, mas ele é transitório, ele não vive para sempre, né? Ele não sobrevive para sempre. Então, observando a vida do espírito, nós precisamos ver o que realmente vale a pena para o nosso melhoramento e como então nos modificarmos. A nossa doença ela é o quê? Eu estou buscando sensações das mais variadas, por quê? Porque algo falta no meu íntimo. E conhecer isso nos ajuda a então entender a fonte do problema. Já que nós temos um panorama geral de, às vezes estamos doentes e achamos que queremos a melhora, mas nem sempre estamos empenhados em melhorar, eu trouxe uma pequena historinha para a gente observar o que é que nós buscamos mesmo. O que é mais importante para a gente. Essa história ela é um conto oriental e narra que uma mulher carregando seu filho estava passando em frente a uma caverna. Nessa caverna ela escutou uma voz e essa voz dizia para ela, nessa caverna há os tesouros mais brilhantes, os tesouros mais luxuosos do mundo. Você pode entrar nessa caverna e pode pegar o que quiser. Você vai ter alguns minutos, mas depois que essa porta se fechar, ela nunca mais se abrirá. Você aceita? Ela, claro, vou entrar agora. Entrou com o filho no colo e pegou um tesouro aqui, uma coroa e um ouro e uma pedra preciosa e tá. E colocou, e não, mas tem muita coisa, deixa eu pegar mais um pouco. Deixou o filhinho aqui do lado, pegou mais um pouco e encheu, saiu com a mão cheia de tesouro e saiu da caverna. Saindo da caverna, fechou-se uma porta. E observando com muita felicidade toda a riqueza que ela havia conseguido, ela percebe que seu filho não estava com ela. Ele agora ficaria dentro da caverna por toda a eternidade. E aí ela repensou. Qual era o meu objetivo? Qual era a minha riqueza? Onde estava o meu coração? Ela tentou entrar na caverna para pegar todas as riquezas e percebeu que o que ela tinha de mais importante, que era o amor pelo seu filho, ela deixou o filho dentro da caverna. É claro que isso simboliza as nossas escolhas no nosso dia a dia, que por muitas vezes nós achamos que queremos algo e quando nós nos defrontamos com os resultados das nossas ações, tendo em vista aquilo, nós percebemos que as ações foram muito ruins para a gente, que não era aquilo que nós realmente queríamos, né? E Emmanuel nos fala no final da mensagem, busca intimidade com a sabedoria pelo estudo e meditação. É importante nós estudarmos, como vimos aqui, o Evangelho, segundo o Espiritismo, buscar entender a moral de Jesus e pela meditação, como assim? Nos observarmos, o autoconhecimento para conseguirmos colocar em prática o Evangelho de Jesus. Então, colocar em prática, o que é necessário? Trabalho no bem. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas.
em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende e o doente se refaz, mostrando a importância do trabalho no bem para o nosso próprio refazimento. Enquanto encarnados, estamos aqui passando por provas, expiações, e o trabalho no bem nos ajuda a sermos pessoas melhores. Porque o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós observamos aqui nessa imagem, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê lá na introdução da obra. Os Espíritos nos auxiliam com algumas chaves, com alguns ensinamentos explicados daquilo que Jesus nos disse, para que aí então nós possamos colocar de maneira mais firme na nossa vida, colocá-los em prática. Então, conhecendo os ensinamentos de Cristo, nós precisamos colocá-los em prática. Os Espíritos vieram nos ajudar com essas explicações para isso. Jesus, bem-aventurado és tu que choras, porque serás consolado. Então, mesmo em dificuldades, sigamos em frente. O Evangelho, à luz do Espiritismo, tem aquilo que procuras. Nas mágoas e provações que te alanceiam a alma, já usaste múltiplos remédios que não te minoram a dor. Porém, não exauriste a farmacopeia da vida. Falta-te ainda a terapia essencial. Experimente Jesus. Em uma fala, numa palestra, Haroldo Dutra nos afirma que a boa nova, quer dizer, o Evangelho, essa boa notícia que nos foi dada, é Jesus. Deus nos dá uma boa notícia, que é a vinda de Jesus, que é a vida de Jesus, porque Jesus nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele nos mostrou o exemplo, nos mostrou aquilo que nós precisamos seguir para termos uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais proveitosa. Sendo assim, para todos os companheiros que estão passando pela dificuldade do alcoolismo, ou todas as pessoas que têm companheiros, têm amigos que estão passando por essa dificuldade, o que nós precisamos fazer? Buscar Jesus, buscar o exemplo de Jesus, tentar tornarmos-nos mais íntimos com Ele, abraçando suas ideias e tentando colocar em prática os ensinamentos que nós conhecemos dele, através do conhecimento, através da meditação e através do nosso amor em prática, da ação. Então a aula de hoje é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.